Eu sou o pastor Mário Sérgio, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Joinville e nós estamos aqui para comentar a lição da Escola Dominical, segundo ciclo da classe Discipulado, que tem por título Conhecendo as Doutrinas Cristãs. E vamos comentar juntos a lição para essa Escola Dominical. Deus abençoe você. Escola Bíblica Dominical, Faculdade Teológica Refidim. A lição de número 2 do segundo ciclo da classe do discipulado tem por título Conhecendo a Bíblia. O texto base para essa lição está no Salmo de número 119, do versículo 33 ao versículo 40, que diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e verifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Para a nossa meditação, Oséias, capítulo 6 e versículo 3. Diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Meus amados irmãos, o objetivo da nossa aula de hoje é nós aprendermos a trabalhar com a Bíblia Sagrada, tanto manuseá-la como entender um pouco da sua história e compreender os objetivos das partes da Bíblia Sagrada, particularmente o Antigo e o Novo Testamento e os livros que compõem essas partes da Bíblia. Para começar, eu quero sugerir aos professores que coloquem num cartaz, coloquem num quadro na sala de aula um esboço da Bíblia Sagrada, aonde nós temos as partes, por exemplo, o Antigo Testamento, e aí coloca lá o Pentateuco e coloca os livros do Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e menores, evangelhos, livro histórico, cartas e, por fim, o livro profético do Novo Testamento. Coloca toda a divisão da Bíblia e os respectivos livros dessas divisões para que os alunos tenham contato e, num momento específico da aula, possam recitar os livros da Bíblia. É recitando os livros da Bíblia, é manuseando a Bíblia Sagrada que os alunos vão aprender a estudar a própria Bíblia Sagrada. Meus amados, a nossa lição, como introdução, eu diria que não existe livro igual à Bíblia Sagrada. Se você prestar atenção no decorrer da história, quantas pessoas não tiveram a vida transformada depois que passaram a utilizar a Bíblia Sagrada? Em todos os lugares, hospitais, hotéis, seja momentos tristes ou momentos de tensão, como por exemplo são os momentos de enfermidade, onde o enfermo precisa ir ao hospital. Ou momentos de alegria, por exemplo, num momento de diversão, onde a família ela se reúne para uma atividade recreativa. Em qualquer momento como esse, sempre há a Bíblia Sagrada. Sempre se busca o refúgio, o refrigério na alma, na palavra de Deus. E por que não dizer quantas pessoas não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida depois que começaram a estudar a Bíblia Sagrada, depois que começaram até mesmo simplesmente a ler o conteúdo da Bíblia Sagrada. Preste atenção num detalhe. Como surgiu a Bíblia Sagrada? Como surgiu a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, ela tem por significado
algumas palavras que são provenientes de outros idiomas. Por exemplo, do grego, biblion, que significa, o plural de livros, não é? Do termo biblos, que significa livros, simplesmente. Ou seja, a Bíblia Sagrada ela é um conjunto de livros. Ela é um conjunto de livros. Em torno de 1.600 anos, cerca de 40 autores, alguns, a maioria que nós conhecemos, e a outra grande parte que não se sabe ao certo quem foi, foram usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, para anotarem as suas experiências com Deus, para contarem a sua história, para nos ensinarem, passarem, transmitirem conhecimento oriundos que eles obtiveram por parte do Deus dos céus. Esses cerca de 40 autores, em épocas diferentes, de nacionalidades diferentes, foram utilizados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. A Bíblia, querido, que não é um livro simplesmente, mas que é um conjunto de livros. Nós temos a Bíblia, digamos, que o sentido literal do termo Bíblia, se nós formos analisar os originais, significa livros. Então, quando nós carregamos a Bíblia na nossa mão, nós estamos carregando um conjunto de livros, na verdade, e não somente um livro. Preste atenção em algo muito importante. Desde o mais remoto tempo da história da humanidade, que todos os cristãos eles creem na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela constantemente em seu conteúdo, ele é citado como sendo a própria palavra de Deus. Você for ao Novo Testamento, você vai encontrar Jesus fazendo menção à Bíblia. Como, por exemplo, quando ele diz, para que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, fazendo menção às Sagradas Escrituras. Em alguns momentos do Evangelho, os evangelistas, aqueles homens de Deus que foram usados para escrever o Evangelho, eles citam escrituras dos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Isaías, que profetizou, conhecido como profeta messiânico, como sendo o profeta que mais falou acerca da vinda do Messias, que é a história qual que se cumpriu em Jesus Cristo. Então, no decorrer da história, nós vamos ver. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele faz menção, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, naquela época, ele diz, Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, instruir com justiça, tal. E ele vai ensinando Timóteo como se comportar baseado na Bíblia Sagrada, como tomar suas próprias decisões baseado no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Preste atenção, irmãos, que foram homens de culturas diferentes, foram homens de lugares diferentes, que escreveram textos que se encontram, que têm o mesmo sentido, textos que são continuidade ou até mesmo a extensão daquilo que outro autor, em outra época, em outro lugar diferente, ele falou acerca de Deus ou de Jesus, o seu único Filho. Então você percebe que para tudo isso acontecer, teve que ter a inspiração, teve que ter a orientação do Espírito Santo de Deus. Também na Idade Média, cabe aqui lembrar que os livros eles foram divididos em capítulos e em versículos, para facilitar o nosso entendimento, a localização, por exemplo, de textos também na própria Bíblia Sagrada. Essa divisão é a que nos permite citar versículos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. Só é possível citarmos assim porque a Bíblia ela está toda dividida em capítulos e em versículos, sendo que o primeiro número ele identifica o capítulo da Bíblia Sagrada e o segundo número identifica o versículo. Eu sugiro aos professores
que anotem no quadro toda a simbologia bíblica. O livro, que por partes, por vezes na Bíblia Sagrada, é identificado por duas letras, geralmente as iniciais do livro, sendo a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Então nós temos, por exemplo, Gênesis, ele pode ser representado pelo G maiúsculo e o N minúsculo. Logo após a sigla do livro, nós temos o número do capítulo, um ponto e o número do versículo. Existem outras formas de representar versículos, como, por exemplo, o traço, né? Vamos por João, capítulo 3, ponto, versículo 16. Se eu coloco um traço, aquele tracinho significa intervalo. Se eu coloco ponto e vírgula, aquele significa versículos isolados que são procurados na Bíblia Sagrada. O professor também deve anotar isso no quadro para instruir os alunos o significado, como eles buscarem, como eles identificarem uma referência bíblica. Uma outra dica que eu vou deixar para você é que, antes de falar dos testamentos, é que a Bíblia Sagrada, ela também não é do dia para a noite que você vai aprender, que você vai identificar os livros da Bíblia Sagrada. Você precisa, à medida que você vai lendo a Bíblia Sagrada, você vai aprendendo a sequência dos livros e você vai memorizando alguns versículos com base na sua leitura. Uma dica para você, quando você estiver nos cultos ou no local público, onde estejam fazendo menção a texto da Bíblia Sagrada, e você tem que buscar na sua Bíblia, é que se você não sabe aonde fica, toda a Bíblia Sagrada traz um índice no começo. Você pode olhar, procurar no índice e você ir lá na página daquele livro. Ou, se você tiver que buscar com uma certa pressa, não houver tempo de olhar no índice, olha para uma pessoa que estiver do seu lado e você pede ajuda a essa pessoa para que ela localize com você na sua Bíblia o texto que você precisa ler. Tá certo? Então são algumas dicas importantíssimas para os novos convertidos. Hoje os vícios de linguagem, que também são partes da nossa cultura cristã, elas levam muitas vezes as pessoas a falarem, praticarem coisas sem nem pensarem o que estão fazendo. Certo dia eu estava num culto onde um servo do Senhor, que foi fazer menção à leitura da Bíblia Sagrada, ele disse: abra sua Bíblia no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal. E ele ficou ali pressionando. Amém? Amém? Quem encontrou? Amém? Amém? E o novo convertido que estava perto de mim, ele ficou nervoso e ele abriu a Bíblia em qualquer lugar, como se tivesse procurado a referência bíblica. Esse mesmo abençoado servo de Deus que estava ao microfone daquela igreja, ele disse assim: quem encontrou, diga eu vou morar no céu. E quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Outros dizem eu vou morar também. E isso leva o novo convertido a se constranger. Mas eu quero deixar como dica: não se constranja. Olhe o índice da sua Bíblia com calma ou peça auxílio a alguém para que você acompanhe a leitura bíblica observando a sua Bíblia. Uma outra dica que eu quero dar para você é que você tenha sempre em mãos uma caneta ou um marcador de texto, onde você possa marcar os textos que lhe chamam a atenção, tá certo? Os versículos que lhe chamarem a atenção, ou palavras que você não saiba o significado e você queira saber o significado em seguida, você vai marcando na sua Bíblia e você vai tirando dúvidas acerca desses versículos ou dessas palavras com o seu discipulador ou, por que não, com o pastor da sua igreja. Tá certo, queridos? Então, voltando aqui para o contexto da lição, a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e em Novo Testamento. E a lição de hoje ela traz um comentário. Por exemplo, na lição de hoje, o que é o Antigo Testamento? O autor diz assim: é um conjunto de escritos inspirados que norteiam a história de um povo escolhido por Deus, a nação de Israel,
para revelar o reino divino ao povo, né? Então, o objetivo do Antigo Testamento é trazer relatos de histórias, não é? De momentos que norteiam a vida do povo escolhido, que é o povo de Israel. Então, tudo que você encontrar no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia Sagrada, né? Ele vai falar acerca da história, sempre em volta da história do povo de Israel. O conteúdo do Antigo Testamento, ele começa com a criação de todas as coisas. O livro do Gênesis, ele mostra como todas as coisas foram criadas, todas as coisas mesmo, como o céu, como a terra, como os homens, como tudo que há na terra, eles foram criados. Até coisas que a gente pensa que não foram criadas por Deus. Mas saiba desde já que tudo que nós vemos em nossa volta foi criado pelo Deus dos céus que nós cremos. Então, a forma como nós falamos, os sinais que nós vemos no céu, não é? Enfim, as culturas, os povos, como eles se organizaram em nações, tudo está escrito no livro do Gênesis. E a partir dali, nós temos a escolha, não é? A seleção do povo escolhido. Então, a origem, a ascensão, a queda, não é? As espécies, tudo está relatado no contexto do Antigo Testamento. Antigo Testamento, dentro da história do povo de Israel, você tem as profecias. Por exemplo, a promessa do Messias, não é? A promessa de que o povo ia passar por um cativeiro, mas eles iam ser libertos do cativeiro. Então você tem história, você tem poesias, você tem orações, você tem cânticos, não é? E você tem a maior de todas as profecias, que era a vinda do Messias. Em resumo geral, toda a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele vai falar acerca de Jesus, sendo o Antigo Testamento falando da promessa e o Novo Testamento como sendo o cumprimento da promessa. Então nós vamos ter sempre o tema de Jesus, mas o contexto do Antigo Testamento, ele gira em torno da história do povo de Israel. Então, como está organizado o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele está organizado, ele é composto por 39 livros, certo? Que é dividido em grupos de livros. Esse grupo de livros, eles foram selecionados de acordo com os seus objetivos, contexto que trazem esses livros. Por exemplo, o primeiro conjunto de livros da história do povo de Deus que está relacionado, que está incluído na Bíblia Sagrada, é o Pentateuco, né? Penta de 5. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Por que eles estão divididos em 5 primeiros livros? Porque naqueles 5 primeiros livros nós temos a autoria que é atribuída a Moisés, o grande legislador, digamos assim, do povo de Deus. Aquele que ensinou o povo de Deus a caminhar, aquele que ensinou a nação de Israel como eles deveriam se comportar antes de entrarem na Terra Prometida. Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos os ensinamentos de Moisés para a nação de Deus. Em seguida, depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos. Por que são organizados em livros históricos? Também porque o seu conteúdo diz respeito, prevalece naqueles livros a história do povo de Deus. Aqui, eu lembrei de uma observação interessante para falar para os amados irmãos, que é possível, por exemplo, você encontrar nos livros históricos alguma poesia. Ah, pastor, se eu encontrei poesia, não seria aquele livro também poético? Sim, mas o que prevalece naquele livro é o conteúdo histórico, não é? Então, no Pentateuco nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nos livros históricos nós vamos ter Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras
Neemias e Esther, tá certo? Então nós vamos ter um conjunto de livros onde se prevalece a história do povo de Deus, ela está em evidência. Após os livros históricos, nós vamos ter os livros poéticos, que se destacam pela forma como eles foram escritos, pela forma, o gênero literário da poesia. Prevalece a poesia, não é? No contexto dos livros poéticos. Há um salmo, o salmo de número 126, se não me falha a memória, ele diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam em Sião, os que moravam em Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez, Senhor. As correntes, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida alguma, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, o conteúdo desses livros é um conteúdo onde prevalece a poesia, né? E dali nós temos o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e o livro de Cantares de Salomão, Cantares de Salomão. Então nós temos um conjunto de livros poéticos. Após os livros poéticos do Novo Testamento, nós vamos ter, do Antigo Testamento, nós vamos ter os livros proféticos, que são aqueles livros que relatam da profecia, né? Homens de Deus que se levantaram especificamente no ministério da profecia, para ensinar alguma coisa ao povo de Deus, como eles deviam se portar, o que iria acontecer com eles, quais as consequências, em que momento que eles iriam ser libertos. Então nós temos como livros proféticos a divisão de profetas maiores e profetas menores, tá certo? Essa classificação, ela é dada pelo período, né? Período com que o profeta profetizou, basicamente. Alguns profetizaram por um período maior do que outros. Outros autores, eles fazem a divisão de profetas maiores e menores simplesmente pelo conteúdo, né? Os profetas maiores têm mais conteúdo, os menores menos conteúdos, lógico, porque profetizaram por mais tempo. Então nós temos nos livros proféticos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, o livro das Lamentações do profeta Jeremias, Ezequiel e Daniel. E para encerrar o Antigo Testamento, nós encerramos com os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ou seja, são esses o conjunto de profetas menores que tem no Antigo Testamento da nossa Bíblia Sagrada. Aí começa o Novo Testamento. Se no Antigo Testamento foram dadas profecias, foram feitas promessas, foi ensinado a lei, a história do povo de Deus, o Novo Testamento começa com o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Como toda a Bíblia Sagrada, os livros se convergem, né? Então a história do povo de Deus, as profecias se encerram em Malaquias e elas começam a se cumprir em Jesus Cristo, quando começa o Novo Testamento. Então o Novo Testamento é o cumprimento da promessa. A gente pode dizer que o Novo Testamento é uma consequência do Antigo Testamento, não é? Então registra o que Deus disse aos antepassados, uma consumação, uma confirmação das promessas que foram feitas, não é? Os sacrifícios, rituais, as palavras proféticas, a unção sobre os reis, a vocação das pessoas, tudo consumaria, né, ou culminaria na obra redentora de Cristo Jesus. Sabe qual é o tema principal do Novo Testamento? Jesus Cristo. Tudo converge. O Novo Testamento começa com o nascimento de Cristo e com o seu ministério, com a sua caminhada na terra. Em seguida, o ensino das suas palavras, no livro dos Atos dos Apóstolos e também nas cartas do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, dos demais discípulos
as cartas que foram enviadas sobre Jesus. Termina o Novo Testamento com a profecia, a revelação de Deus, que foi dada ao apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha chamada Patmos, que é o livro do Apocalipse. Então nós temos no Novo Testamento, que enquanto o Antigo Testamento tinha 39 livros, o Novo Testamento vai ter 27 livros, que dá um total de 66 livros da Bíblia Sagrada. Então nós temos no Novo Testamento os 4 evangelhos, não é? Onde estão relatados especificamente acerca do ministério de Jesus Cristo na terra. São livros muito importantes, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Depois dos evangelhos, nós temos a história, né? A história da igreja, como a igreja nasceu, como a igreja foi fundada e como a igreja se difundiu pelo mundo, ou seja, como a igreja cresceu. Tudo isso está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? A igreja, ela nasce após a ida de Cristo, é inaugurada no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo e a grande pregação do apóstolo Pedro, rodeado pelos demais discípulos, e ali ela cresce com base no ensinamento apostólico, né? no ensinamento que os apóstolos transmitem, formando novos discípulos e enviando esses novos discípulos para disseminar as grandes mensagens que eles testemunharam acerca de Jesus. Por isso que esse livro tem por nome Atos dos Apóstolos. Depois do livro dos Atos, nós vamos ter o registro e o ensinamento, né, dos ensinamentos apostólicos, o envio dos ensinamentos apostólicos a várias localidades diferentes, a pessoas diferentes, que são as cartas, tá certo? Os escritos, né, apostólicos. Dessas cartas, que são 21 ao todo, nós temos algumas cartas que são de autoria do apóstolo Paulo e nós temos outras cartas de autoria de outros apóstolos. A Bíblia, ela divide as cartas dos apóstolos como sendo epístolas ou cartas paulinas e epístolas ou cartas gerais. Abrindo um parêntese, há uma diferença entre carta e epístola. Poucas pessoas falam isso, mas para os novos convertidos, nós precisamos explicar. Às vezes na igreja os irmãos vão fazer a leitura, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e ele diz, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Ora ele diz, abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E tem uns até que dizem assim, carta e epístola é a mesma coisa. E as pessoas ficam com aquela dúvida, será que é a mesma coisa? Preste bem atenção, querido. É quase a mesma coisa. Tanto a carta como a epístola, elas são meios de comunicação escritos, né? São meios de comunicação escritos. A carta, com algumas particularidades. A carta, ela tem uma quantidade menor de palavras, até 60 palavras, entre 40 e 60 palavras. E a carta, ela tem um destino certo. A carta, ela é enviada a uma pessoa ou a uma autoridade, por exemplo, a um pastor de uma igreja, ou a um dirigente da igreja, um governante. A carta, ela tem endereço certo, uma pessoa ou uma nação. Já a epístola, ela tem uma quantidade maior de palavras do que a carta, né? Então, passou daquele limite de palavras da carta, já entra numa quantidade maior que a área da epístola. E a epístola, ela tem por caráter ser de destino universal. Então, vamos pegar as cartas do apóstolo Paulo aqui para a gente entender essa história. O apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Corinto, ele escreveu uma carta à igreja que estava em Roma. Preste bem atenção que a intenção do apóstolo era instruir as pessoas que estavam na igreja de Roma. Só que a carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela tomou uma dimensão maior do que carta. Prova é que nós temos a carta do apóstolo Paulo na nossa Bíblia. Além da igreja de Roma, a carta do apóstolo Paulo também serve para cada um de nós nos dias de hoje, semelhantemente às outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu.
Então, significa que o apóstolo Paulo escreveu cartas que tomaram a dimensão de epístolas. Não é simples entender isso? Então, por isso que as cartas do apóstolo Paulo, assim como as demais cartas, elas tanto podem ser chamadas de carta, como podem ser chamadas de epístola. Não significa dizer que é a mesma coisa, não é? Significa que ela teve por objetivo ser carta, mas em algum momento tomou a dimensão de uma epístola. Né? Isso é interessante quando nós estudamos a Bíblia Sagrada. Então o apóstolo Paulo ele escreveu a sua carta aos Romanos, ele escreveu a primeira e a segunda carta aos Coríntios, tá certo? Primeira e segunda Coríntios. Aí depois ele escreve aos Gálatas, aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses, primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta a Timóteo, depois a Tito e depois a Filemon, né? E em seguida nós temos as epístolas gerais, não é? Que são de diversas autorias. Por exemplo, a carta aos Hebreus, há uma ampla discussão quem foi o autor da carta aos Hebreus. Mas espera aí, pastor, se ninguém sabe quem foi o autor, não chegou ao consenso, como é que esse livro está na nossa Bíblia Sagrada? Se você prestar atenção ao conteúdo da carta aos Hebreus, você vai ver que em momento algum ele conflita o conteúdo dos demais livros da Bíblia Sagrada. Antes, porém, o autor da carta aos Hebreus, ele repassa ensinamentos de Cristo com base no que está escrito na Bíblia Sagrada. Por exemplo, na lição de número 1 do segundo ciclo, nós estudamos sobre o que é crer. E nós falamos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. E nós justificamos todo o conteúdo, dizendo, porque pela fé Enoque foi transladado, pela fé Abraão levou seu filho para oferecer de sacrifício lá na terra de Moriá, no monte que Deus mostrasse. Então você observa que o autor ele vai citando a Bíblia Sagrada. Então, como epístolas gerais, nós temos a carta aos Hebreus, que não se sabe o autor, a carta de Tiago, né? Então nós temos 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, tá certo? E a carta de Judas. Por fim, nós temos o livro profético do Novo Testamento, o livro que relata dos acontecimentos dos últimos dias da igreja na terra e do que vai acontecer nos últimos dias com a história da humanidade. Esse é o livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia Sagrada, está lá o último livro do Novo Testamento. Quero deixar mais algumas dicas para vocês antes de concluir um pouco mais. Perceba que eu corrigi a minha fala de propósito quando eu citava os livros do Antigo Testamento. Eu comecei a falar 1 Samuel, 2 Samuel, depois disse, opa, não é primeiro, é 1 Samuel. Preste atenção que no Antigo Testamento nós temos livros. Nós temos livros. Livro é uma palavra do gênero masculino. E no Novo Testamento nós temos cartas. Ou, se você quiser chamar, epístola, porque nós aprendemos também aqui que as cartas do apóstolo Paulo, elas também podem ser chamadas de epístola, assim como as demais, as gerais. Então, carta são palavras do gênero feminino. Então, todas as vezes que nós formos fazer menção a um livro, particularmente aos que estão no Antigo Testamento, nós vamos sempre nos referir a ele como no gênero masculino. Primeiro, assim eu falo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 livro dos Reis, não é? E quando eu estou no Novo Testamento falando das cartas, aí eu falo 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque eu estou me referindo à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios ou à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Isso é de fácil entendimento. Quero deixar para você, para encerrar, que à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai compreendendo cada vez mais que ela é a palavra de Deus. Nunca deixe de ler sua Bíblia. Ah, e lembrei de dizer mais uma coisa. Espera aí. Como eu devo ler minha Bíblia? Talvez seja tema das próximas lições, mas eu já vou te adiantar.
comece a ler a sua Bíblia do Novo Testamento. Por quê? Jesus é o caminho, nós aprendemos na lição passada. Comece do Novo Testamento, leia todo o Novo Testamento com calma. E depois que você leu todo o Novo Testamento, aí você vai ler o livro dos Salmos e Provérbios do Antigo Testamento. Depois você começa lá do Gênesis. E se você seguir essa sequência, não é? E vem lendo todos os demais livros do Antigo Testamento, você vai ver que você vai compreender com clareza, tá certo? A organização e os propósitos dos livros da Bíblia Sagrada. Então eu deixo essa dica para você, que Deus te abençoe e que, se Jesus não voltar, a próxima semana nós estaremos aqui no próximo vídeo para tratar acerca da lição de número 3, que diz, crendo para interpretar a Bíblia Sagrada. Deus abençoe e eu desejo uma ótima aula a todos.